O dízimo é vigente na atualidade? Depende de como fazemos a pergunta. Se a pergunta é que se o dízimo existe na atualidade como existiu no Antigo Testamento, a resposta é não, por mais de uma razão. Primeiro, que o dízimo nessa época era quase um sistema tributário e nessa ocasião a população não tinha impostos sobre eles. Então o dízimo consistia em 3 maneiras distintas de recolhimento. Havia um dízimo que iria diretamente para os levitas, porque não tinham quem os sustentasse. Os levitas não tiveram participação da terra na hora da distribuição da terra prometida, para as tribos em parcelas para cada tribo. A tribo dos levitas não receberam nenhuma terra, de modo que alguém deveria velar por eles. Havia um dízimo que iria para as atividades do templo e para as festas religiosas que o povo celebrava. E havia um dízimo que se recolhia a cada 3 anos para manter aos pobres. E isso é parte do que o governo já faz. Então, esse dízimo já não existe. No Novo Testamento existe alguma passagem que nos ordene de forma obrigatória o dízimo? Não existe, mas nós temos que ver a pergunta de outra maneira. Começamos perguntando se as necessidades pelas quais Deus criou o dízimo existem na atualidade, hoje dentro da igreja. Por exemplo, os pastores que trabalham meio período ou tempo integral, eles têm salário? A resposta é sim. Isso seria similar, não igual, mas similar à manutenção dos levitas. Então essa necessidade é vigente. A igreja tem necessidade para o seu orçamento, suas atividades, a expansão, construção, o mantimento? Obviamente que sim. Tem nas igrejas pessoas com necessidade que requer ajuda e pessoas ao redor que requerem ajuda aos pobres. Essa necessidade também é vigente. Portanto, nós temos na igreja de hoje a mesma necessidade que tinha o povo de Israel no passado, pelos quais o povo terá que ofertar de uma maneira ou de outra. O que é diferente no Novo Testamento não é que tenhamos uma necessidade menor. A diferença do Antigo Testamento, onde o povo teria que pagar os 10% e ficar com o restante, no entendimento do Novo Testamento, é que tudo é de Deus. E eu devo tudo a Deus, por assim dizer. A pergunta que eu devo fazer de acordo ao Novo Testamento é com quanto por cento eu devo ficar, e não com o que eu devo dar, mas com o que eu devo ficar. Para fazer uma ilustração bem fácil, suponhamos que eu tenho um salário de 100 milhões de dólares ao ano e eu dou o dízimo e fico com 90 milhões de dólares. Realmente diria a Deus que eu preciso de 90 milhões de dólares em minhas finanças para viver? Claro que não. Então, nesse caso, Deus não estaria contente com o que eu dou o dízimo e fico com tanto dinheiro como este montante. Então agora, no Novo Testamento, Deus me convida a dar com toda a liberalidade, com toda a generosidade, como de maneira voluntária, como um doador alegre. Eu deveria considerar de acordo com as possibilidades das minhas finanças. Eu creio que o dízimo é o mínimo de como entendemos. Não que o Novo Testamento nos ordene, mas devemos começar a avaliar e praticar. Porque, afinal de contas, o dízimo ajuda a mim mesmo mais do que a Deus. Deus não necessita de dinheiro, mas é bom para minha alma poder ajudar. É bom para minha alma poder me desfazer do poder atrativo e de controle que o dinheiro exerce. E, portanto, nós compreendemos que todo cristão deveria tratar, dentro do possível, começar a dar o dízimo para o reino dos céus.